né? Antes disso, eu já trabalhava com eventos, já trabalhei em shows, tanto na parte Copa, produção, ingresso, né? Mas sempre ligado à cultura, né? Fui do Clube dos Ferroviários, né? Na qual meu pai era ferroviário. Sou morador com muito orgulho do bairro Simões Lopes, né? O berço do samba da cidade de Pelotas. Sou muito ligado ao samba, e fui convidado, então, na época, em 2011, para trabalhar no Carnaval, né, quando eu já estava na ASECAP, na Associação das Entidades Carnavalescas. Eu estou relatando um pouco aqui para a minha trajetória, mas acho que o restante conhece, mas reforçando, e para a Daniele saber, e hoje o grande desafio, né, nosso nessa gestão é começando no meio de uma pandemia, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, o nosso amigo Cláudio Rodrigues estava com tudo para participar, pronto para participar da reunião, e foi chamado porque um amigo de trabalho provavelmente está com Covid. Então, a gente está vivendo essa tensão nossa no dia a dia, né? A máscara já virou um acessório obrigatório mesmo nosso, né? E aí a gente já tem máscara de tudo que foi cor, estilo, eu já nem lembro a primeira máscara que eu usei, né? E a gente achava que ia ser uma coisa, achávamos que isso ia passar logo, né? E a gente está vendo que vai se estender por muito mais tempo. Mas vamos falar da Secretaria de Cultura, então. Hoje eu estou agora, né, mas assim que sair a nomeação, eu vou passar a ser o titular no Conselho de Cultura, fazendo essa troca com a Alessandra. Tá? A Alessandra até então estava como titular e eu suplente. Eu quero trabalhar direto com o Conselho de Cultura. Preciso muito, vamos precisar, quanto Secretaria de Cultura, muito do trabalho em conjunto com vocês, né? Pretendo e espero trabalhar com o Conselho aberto, escutando a comunidade, fazendo o papel realmente do Conselho. Eu acho que o Conselho teve essa mudança, teve essa questão do Conselho que hoje nós estamos desarticulados, Conselho de Cultura. Vou já sugerir nessa nossa primeira reunião alguns passos que eu acho que o Conselho deve tomar, entendeu? Entre eles é que vai ter que ter a escolha de uma nova mesa diretiva, né? Porque, na verdade, quem deveria conduzir essa reunião de hoje é o Cláudio Rodrigues, que foi o único que ficou da mesa diretiva anterior como secretário. Eu mexi com ele no privado, perguntando se ele pipocou, porque ele pulou fora, e ele, né, disse, não, nada disso, né? Mas eu acho que nós, Secretaria de Cultura e Conselho de Cultura, um grande desafio pela frente. E eu acho que nós vamos ter muito trabalho, tenho certeza, muito trabalho, e nós temos que estruturar novamente o Conselho, né? Tão logo que for a nomeação dos novos conselheiros, né? Então, o primeiro passo é, partindo da nossa reunião de hoje, encaminhar para o gabinete da prefeita, né? O conselho encaminhar para o gabinete da prefeita, pedindo a nomeação, então, dos conselheiros, e aí depois, sim, a gente escolher a mesa diretiva para começar um trabalho, fazer um chamamento. Acho que tem cadeiras que tem que novamente, tenho certeza que tem que ser ocupadas dentro do conselho, tá? E aí sim, a mesa diretiva, o nosso grupo, decidir como vai ser feito esse trabalho de reestruturação e uma nova formação do Conselho. Tá? Agradeço a todos vocês por estarem fazendo parte, vamos estar na história, fazendo história,
da cidade, né, um conselho de cultura ativo, espero isso, e eu já lanço aqui um grande desafio depois desse primeiro processo. Nós temos que dar um prazo, né, para colocar em prática e construirmos juntos o Plano Municipal de Cultura, tá? Então, nós estamos sendo muito cobrados para colocar, e agora eu vou falar o que a gente já está fazendo enquanto Secretaria de Cultura, tá? Nós temos um dos nossos desafios também, está no Plano Municipal de Governo, é levar cultura a trabalhar mais nos nossos bairros, mais na periferia, tá? Então, também é uma meta que nós temos que trabalhar junto com o Conselho, de trabalhar na periferia, trabalhar nas nossas periferias. Fomos muito acusados nos últimos anos, na última gestão, você só faz eventos no centro, você só promove eventos, né? Pô, por que não, então, não vamos começar a fazer eventos e trabalhar com a periferia, trabalhar com as associações de bairro, que é uma ferramenta muito grande, que tem em todos os bairros, né? Trabalhar justamente para chegar na colônia e trabalhar levando cultura e além de tudo, procurar esses agentes culturais que estão na periferia, que estão nos bairros. Atendi nos últimos dias o pessoal da SOS Eventos, né, cobrando que precisa retomada dos eventos, cobrando que precisa novamente distribuição de cesta básica. Nós trabalhamos com a Defesa Civil do Estado o ano passado e conseguimos cestas básicas. Também já recebi sugestões para editais da MURS, que é a Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul, na qual nós temos uma representante na cidade que tem um grupo de músicos já credenciados, trabalhando com a MURS Pelotas. E ontem eu recebi 3 representantes, conversei numa reunião virtual com 3 representantes do Fórum Permanente de Cultura. E as reclamações, né, as indicações são quase as mesmas, tá? E eu coloquei para eles o que eu estou colocando aqui. Vai ser um desafio, tá, da gente trabalhar, fazer cultura nessa época de pandemia. A gente sabe que não tem uma previsão de ter eventos presenciais, né? Então, o virtual também cansou de alguma maneira e aí precisa ser reinventado, as pessoas já estão reinventando, mas nós temos esses desafios pela frente, tá? Estamos aguardando já um start de como nós vamos fazer o primeiro edital, e isso eu não iria tomar uma decisão sem antes conversar com o Conselho, os primeiros editais emergenciais, ou editais da Secretaria de Cultura, né, porque eu também preciso, para que vocês entendam, e sei que entendam, o pessoal da universidade entende isso, que eu preciso ter um aval de um cronograma financeiro da Secretaria da Fazenda, para dizer exatamente o que eu posso trabalhar em valores por mês para conseguir realmente repassar esses valores para esses agentes culturais que tanto precisam. E o desafio maior nosso, gente, é tentar fazer com que esses valores, esses contemplados, sejam pessoas que ainda não conseguiram ser contemplados nos editais passados, né? Uma das grandes reclamações, inclusive um vereador veio fazer uma visita e fazer essa reclamação, é que são quase sempre os mesmos grupos que são contemplados nos editais. Eu disse para o vereador que não é verdade, mas também tem um pouco, né, que a gente sabe de, mas o que acontece? Por que são sempre os mesmos, ou tem um grupo pequeno que consegue ser contemplado? Bom, eles têm a fórmula correta do bolo,
Então, e ontem eu falei isso para os representantes do fórum, vamos ter que ensinar, passar a receita para aquele que não consegue acessar. Saber o porquê que ele não conseguiu acessar. Ah, ele não tem acesso à internet? Bom, vamos mudar o modelo de inscrição do nosso edital. Nós aprendemos muito, e temos muito que aprender, mas só a correria, né, o bater cabeça que foi os editais da Lei Aldir Blanc, que aqui eu já dou os parabéns para a Alessandra, que conduziu a equipe, né, com todo o trabalho, todos os esforços que nós tivemos, nós conseguimos, tá, pagar 100% do valor dos 2 milhões e 300 que veio para a cidade de Pelotas. Tá? Houve gritaria, o pessoal achando que não ia conseguir receber, vieram bater panela aqui na frente da Secretaria de Cultura, eu recebi o pessoal, tudo é válido, entendeu? Mas agora é saber o porquê que lá o pequeno, né, não conseguiu ter acesso e não conseguiu receber nenhum recurso ainda em nenhum dos editais da Lei Aldir Blanc ou editais, os próximos editais. Ah, como nós vamos fazer? O próprio Concult vai promover oficinas de como elaborar projetos, de como fazer uma proposta com o edital, né? Vamos ir mais nessa busca ativa dentro do bairro para saber o porquê que o João, o seu José, né, não conseguiram fazer suas inscrições. É esse desafio que a gente tem pela frente, né? Tentar atingir, conseguir com que aquele agente cultural que está lá na periferia, né, não conseguiu até agora ter acesso a um recurso emergencial, um recurso cultural para ajudar nessa época tão difícil. Básicas, nós já estamos com um trabalho com a Defesa Civil, tá? Hoje estamos assinando o documento solicitando essas cestas básicas da Defesa Civil de Porto Alegre, do Estado, e também já fechamos uma parceria para conseguir uma Secretaria de Assistência Social. E aí que nós, no grupo nosso aqui desse culto, começamos discutir e ver como que nós vamos fazer essa seleção. Porque no ano passado, essa lista, as pessoas pediram para a SEDAC, Porto Alegre, e veio X cestas para aquele número de pessoas que pediram para a SEDAC. E o que aconteceu? Quando nós recebemos as cestas e começamos a ligar, dizendo, olha, chegou a cesta, está aqui, vem buscar, nós tivemos um número de pessoas que não veio buscar cestas. Tá? E aí, eu não preciso, dá para outro. Só que quando a gente veio, quando nós recebemos as cestas dizendo que vinha já nominal, a gente entregar para aquela pessoa, remanejar deu um trabalho, passam nomes, nós fôssemos, que a gente acabou entregando. Então, nós queremos realmente que a cesta básica para os agentes culturais, para esse pessoal que a gente sabe realmente que está precisando, é para aquela pessoa que precisa, não para aquele que vai pedir para depois estar aqui a cesta, fazendo quase aniversário de um mês, uma cesta básica, que a gente não podia entregar porque a pessoa não veio tirar e depois avisa, eu não preciso dar para outra pessoa. Então, nós estamos pensando num formulário que a pessoa responda, né, com algumas perguntinhas básicas ali, e realmente precisa estar necessitando da cesta básica. A gente sabe que a maioria, sim, que pede, precisa, né? Teve gente aqui que, infelizmente, pegou uma semana, 2 semanas depois, perguntou se já tinha como pegar outra cesta, né? Então, mas é isso, é um desafio que nós temos pela frente e é essa preocupação, é esse desafio que eu quero dividir com o Conselho, com o Concult e várias outras coisas que nós temos pela frente para
para discutir. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Para quem passamos a palavra, não sei se a gente tem uma coordenação de reunião, quais são os protocolos, a gente está iniciando aqui. Não sei se alguém toma a palavra. Eu queria então fazer uma sugestão, já que nós não estamos nomeados oficialmente, né? Essa reunião, acho que nomeados estamos os que já estão nomeados, mas, né, em outra condição, enfim, o Daniel era suplente e vai passar a titularidade, eu e o Paulo vamos fazer essa inversão, enfim, então terá que ter essa nova portaria. Eu queria sugerir, eu acho, Leandro, que a gente fizesse uma rodada um pouco, cada um falasse o que espera desse nosso trabalho coletivo aqui, muito breve, e que a gente pudesse também já solicitar no grupo do conselho ali que o Cláudio fizesse essa solicitação ao gabinete da prefeita, né, para que saia essa portaria de nomeação, que isso a Secult se encarrega de fazer esse pedido junto ao gabinete da prefeita para que seja algo breve, para que a gente também depois possa fazer, como disse o secretário, a eleição da Câmara Diretiva. Né? Não sei se todos concordam, acho que poderia ser assim. Então, eu acho que pode seguir contigo, eu acho, não sei. Contigo, Leandro. Eu posso fazer uma pergunta antes, assim, porque como claro, eu tô também Nora. chegando, né, eu nunca tive muito próxima, assim, né, do conselho, então são dúvidas mesmo em relação ao funcionamento, né. Então, o primeiro passo, ao que eu entendi, teria que ser essa portaria, ou a gente não poderia ter uma câmara diretiva antes dessa portaria de encaminhamento dessas novas posições, é isso? Não, porque nós somos o conselho, mas nós legalmente ainda não, os conselheiros que não estavam, embora o FPEL já tenha encaminhado os seus documentos, né, o seu ofício certo. Lá, a sua indicação, a SMED também, porque trocou, a Secult vai trocar a posição das cadeiras, né, quem mais? A Universidade Católica também trocou ali no finalzinho do ano. Então, essa nova portaria tem que sair oficialmente, né, para que a gente possa se organizar para ter essa Câmara Diretiva, né. O Leandro tinha comentado ali no início de como é que está o Conselho, como é que é a formatação do Conselho, né. O Conselho ele é de uma lei de 2006, o Conselho foi retomado, reestruturado, porque ele existia anteriormente e ficou muitos anos desarticulado. Então, em 2006, ele foi reestruturado, então é a lei que nos rege até agora, né? É aquela lei de 2006, que para os novos, depois eu acho que a gente... acho que é legal todo mundo acessar essa lei e ler a lei ali, é uma lei muito curta, né? Que dá conta, então, da formação do conselho e do tempo de atuação de cada biênio, digamos assim, né? O conselho, a cada 2 anos, deve fazer uma nova eleição para as cadeiras que são da sociedade civil, que estão divididas em 6 segmentos: artes visuais e audiovisual, memória e patrimônio. A Daniele já colocou aqui a lei, ótimo. Artes cênicas, música, manifestações populares e literatura. Essas 6 cadeiras, elas são eleitas, né, junto aos segmentos, assim como as universidades, e do Poder Executivo são indicados da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação,
E lá na lei ainda dá conta de que o legislativo também faz parte do conselho, né? E o legislativo há muito tempo já se retirou do conselho, embora a lei não tenha sido alterada, por conta de um parecer da Procuradoria da Câmara, né? E também da Procuradoria do município, de que como o conselho dá conta de julgar, né, os projetos, enfim, do Procultura e tal. Então, o Conselho acaba tendo um envolvimento com o orçamento, né, nesse sentido, que o Legislativo não poderia fazer parte, então o Legislativo se retirou. Então, essa é a formação do Conselho. Neste momento, então, estamos na Secretaria de Cultura, o Paulo Pedroso passando a titularidade e eu indo para a suplência, né? A Secretaria de Educação com duas novas representantes, as representantes anteriores, né, foram substituídas, a Universidade Católica da mesma forma, a Universidade Federal da mesma forma. Dos segmentos ficaram, então, o Dan era suplente da Adriane Silveira, né, que atualmente é a secretária de Educação, e se retirou do conselho, então o Dan naturalmente passa a titularidade, né, e o Cláudio Duarte, que era o suplente do Darlan na Memória e Patrimônio, o Darlan também se retirou ao final do ano, e então ele naturalmente passa a titularidade. E o Cláudio Rodrigues, perdão, que está como secretário executivo do Conselho, né, da Câmara Diretiva. O Cláudio é o titular das manifestações populares. Então, as cadeiras de literatura, de música e de... me ajudem... e de... Visual. Artes visuais. Artes visuais e audiovisual estão sem representantes, né? Uhum. Porque o do audiovisual e artes e artes visuais era o PV, ele se retirou agora nos últimos dias, né? O da literatura, o Charles Rainé, há bastante tempo se acabou, por uma série de questões pessoais, participando muito pouco e depois se retirou oficialmente. E a cadeira de música não teve, né, em nenhum momento ocupada neste biênio. O conselho, no final do ano passado, ainda o conselheiro Darlan e a Josiane, que era da Universidade Católica, a professora Josiane, encaminharam uma consulta que depois eu saí de férias também, naquele momento ali, quando virou o ano, e não acompanhei se acabou indo para a rua ou não, mas a gente pergunta para o Darlan, especialmente, e para o PV, que era uma consulta de como o conselho deveria ser formatado. Isso é uma discussão antiga que vem se arrastando dentro do conselho para reestruturar essa lei do conselho. Eu acho que eu emendo aqui nos desafios que o secretário nos trouxe, eu emendo enquanto conselho que este é mais um, de dar conta de melhorar essa lei, alterar essa lei. Então, a formação no conselho, atualmente, é essa a condição que está o conselho, né? O conselho tem um e-mail, enfim, e tem uma rede social que acaba complicado, porque as redes sociais elas são criadas por conselheiros e depois eles saem e isso fica vinculado, de certa maneira, né, àquela pessoa. Eu ia perguntar quem que secretaria e coordena as redes sociais. Nós havíamos acertado, Leandro, que o PV estava à frente de fazer isso, mas isso no ano passado, né? Então, eu sou meio analfabeta, digamos assim, um pouco nessa questão das redes sociais, acabo não utilizando muito, e, enfim, eu não sei nem como é que ele faria agora para desvincular o Instagram do conselho do Instagram que ele criou, né?
para que outra pessoa pudesse fazer isso. O próprio Facebook do Conselho foi criado há muito tempo e ficou sendo usado quase que indevidamente por um conselheiro que saiu há bastante tempo, né? E, enfim, são esses também os desafios dessa nosso 1 ano aqui de gestão com essa formação, porque também teremos que dar conta, mesmo que a gente não mexa nessas cadeiras que estão vazias agora, até o final do ano, nós teremos que organizar, o Conselho terá que organizar uma nova eleição, né? Porque esse biênio, ele começou lá em 2020, né? Então, essa formação aqui é para 1 ano somente. Então, é isso, assim, acho que muitos me conhecem aqui, então eu acabei falando e não me apresentando. Eu sou Alessandra Ferreira, né? Coordeno o Procultura e os editais da Secretaria de Cultura há algum tempo. Estive no Conselho de Cultura de diversas maneiras, representando o Executivo, num outro período que estive na Secretaria, depois saí, voltei no Conselho representando um dos segmentos, né? Atualmente estou aqui. O ano passado fui amassada pela Lei Aldir Blanc, o Leandro sabe, aí a gente, num início de madrugada, estava ali, os dois trocando mensagens, julgando coisas e organizando, né, aquele desafio que foi doloroso, eu digo assim, que foi doloroso, né, mas agora o desafio da Lei Aldir Blanc também é outro, né, de analisar as contas dos espaços culturais, que tem que prestar contas, a própria prestação de contas do município junto ao governo federal, tem esse impasse de prorroga, não prorroga a Lei Aldir Blanc. Para o município de Pelotas, diretamente não fará tanta diferença, porque nós conseguimos, sim, aplicar 100% dos recursos, isso foi esforço, eu coordenei, mas foi esforço de poucas pessoas na Secretaria de Cultura. Quem conhece a nossa estrutura sabe que nós temos uma equipe muito pequena, né, para dar conta do que nós demos, junto com o Conselho, claro. Então, foi um desafio e tanto. E tá, eu acho que agora nós precisamos mirar para frente e ver o que faremos com tudo isso que foi levantado também pela Lei Aldir Blanc, as carências todas que temos no setor da cultura. Avançamos porque atualmente temos um mapa da cultura em Pelotas, ele pode não ser perfeito, porque era uma ferramenta, né, de código aberto, utilizada pelo país todo. Ela pode não ser perfeita, mas ela nos trouxe indicadores importantes que no decorrer do nosso trabalho aqui do Conselho, depois eu vou trazendo também, tá bem? E eu acho que a gente podia fazer assim, quem sabe tu segue aí, Leandro, e te apresenta e diz mais ou menos o que tu tá esperando. Tá joia, obrigado, Alessandra. Eu acho legal essa dinâmica, então vou tentar fazer uma apresentação breve, né, e encaminhar para algum colega, passando a bola, né, passando o mate, como a gente está aqui. Meu nome é Leandro Maia, eu sou músico, cantor, compositor, professor da Universidade Federal de Pelotas, né, atuante, um militante também da área da cultura e da comunicação pública, sobretudo, né, que é uma militância que começou quando eu acabei virando diretor da Rádio Federal FM uns anos atrás, antes de eu sair para doutorado, e aí pude entender um pouco dos meandros da comunicação pública e da importância da comunicação pública no âmbito da formação de imaginário, da circulação de bens e produtos culturais, né. Então, quero, assim, para começar, saudar e agradecer muito, né, a Alessandra pelo seu trabalho, né, eu acho que a Alessandra tem feito, ela é um pouco o corpo da estrutura organizacional, né, que carrega nas costas um Procultura inteiro, né, e que tem dados maravilhosos, assim, tem dados e a gente sabe que os desafios, por exemplo, a não
reedição, por exemplo, de um Procultura, ou eventual atraso de pagamento, não compete ao Conselho, não compete à Alessandra, e tampouco a Secult, né? Então, eu acho que faz parte do Conselho dar suporte à Secretaria nessas demandas de agilidade, né, de recursos e fazer o que às vezes um secretário ou um gestor não pode fazer, que é fazer a solicitação, talvez para a prefeita, em nome da sociedade civil, e dizer, olha, estamos com uma rede, com uma lei emergencial, e as pessoas estão à espera da aplicação dos recursos, do lançamento de novos editais e tudo mais. Então, quero realmente destacar essa tua participação e te agradecer muito, Alessandra. Que bom que tu permaneces no Conselho. Quero saudar o secretário Paulo Pedroso. Acho que é um nome que é uma aposta também no diálogo, uma renovação muito bem-vinda. Desejo todo o sucesso na sua gestão e conte conosco muito, né? Eu gostei muito da maneira como tu já abriste, assim, acho muito legal um secretário encarar a titularidade no Conselho. Eu acho que isso demonstra uma grande capacidade de diálogo, abertura, peito aberto, e me sinto, né, tinha até falado no Facebook, assim, né, aparece lá secretário, né, imaginei, talvez ele fique como suplente, ou nem fique no Conselho, né, aparece lá secretário para a gente se conhecer, assim, nessa função, né, eu também não tive a oportunidade de sentar, a gente sempre se cruza pela rua, como não tem mais rua, a gente acaba não se cruzando, né. Então saudar muito, e queria destacar na tua fala, Pedroso, justamente exatamente o que eu falaria, assim, que eu entenderia, assim, como prioridades, né? Ok, de reestruturar o Conselho, buscar uma nova legitimação, o diálogo, né? Formas de participação, a questão, claro, da gente definir essa junta diretiva. Quero dizer que eu estou disponível para qualquer como é que é? Para o que der e vier, tá? Então, como instituição, eu também fiz a campanha, assim, no sentido chamei a atenção. Eu quero dizer que a professora Eleonora é a minha chefa na universidade, porque ela é que é a coordenadora de arte e cultura, né? Essa função seria nativa, digamos, da professora Eleonora, que é quem substituiu o professor Fernando Iganci, que fez um trabalho também que eu gostaria de destacar, né, num momento difícil da vida cultural da cidade, né, sobretudo no momento de Lei Aldir Blanc e tudo mais. Então, ressaltar esse bom trabalho do professor Fernando Iganci, o diálogo que nós seguimos tendo, então sigo em contato com ele que me convidou a assumir, por exemplo, o coral da UFPEL. Então, existe uma relação sempre de continuidade e de fraternidade e coleguismo, né, e sobretudo compromisso institucional, né. Então, agradeço a professora Eleonora por ter, enfim, sugerido que eu, na verdade, assumisse a titularidade, talvez muito mais por eu estar agitando essa discussão no âmbito da universidade, conclamando os colegas e a instituição a assumir as suas responsabilidades como porta-voz também da sociedade civil, né? Então, acho que o Conselho de Cultura, acho que os conselhos são grandes conquistas da nossa Constituição de 88, eu acho que eles são fundamentais para o diálogo, para a construção de poder público, de ação de Estado, para além de ação de governo. Então, acho que a nossa participação aqui, né, agora, digamos, em nome da instituição, mas também como um militante da área da cultura e da sociedade civil, é fundamental. Então, acho que o Conselho pode auxiliar a própria secretaria a ter mais estrutura, ter o seu funcionamento digno, porque a gente sabe que é pouco pessoal, que é pouca verba e que as demandas são enormes, né? Então, começo me apresentando nesse sentido, né, me colocando já à disposição, e inclusive para assumir responsabilidades junto ao Conselho já. E é isso, quero passar a palavra, de repente, para a professora Eleonora, se quiser complementar uma participação
da Universidade Federal de Pelotas, e, enfim, depois a gente pode discutir algumas questões, até sugiro para o próximo encontro, se a gente já puder definir, por exemplo, as quartas-feiras, para mim seria muito legal, e definir encontros semanais, para mim seria, eu acho que é válido, porque, por exemplo, como um próximo encontro, além, talvez, dessa questão da definição da diretiva, né, mas que a gente possa fazer uma avaliação, talvez, dos editais, entender, de repente a Alessandra pode nos dar um panorama dos desafios. Eu acho que o Mapa Cultural de Pelotas tem muita, é uma grande contribuição para a cidade. Eu vi que temos novos agentes inscritos, esse é um tamanho enorme, tá? Então, assim, acho que a gente pode se debruçar para entender a cidade a partir e utilizar o mapa para entender a cidade, e aí faço perguntas depois só para anotar. Eu fiz algumas perguntas assim, tipo, quem faz as atas, quem coordena o conselho, quem faz as redes sociais, quem na prefeitura faz o mapa de Pelotas, no sentido de cuida do setor de TI, né? Então a gente talvez precise, já chama atenção do secretário, né? Enquanto secretário, não só membro do Concult, mas da secretaria, no sentido, a gente precisa de apoio institucional, talvez dialogar com esse operador de TI, de tecnologia da informação, que cuide desse mapa, para que ele possa nos auxiliar a entender o mapa e customizar esse mapa para as necessidades de Pelotas e tudo mais. Enfim, já são assuntos específicos, mas para vocês verem como tem bastante demanda e como nós estamos numa área complexa, ativa, potente. Pelotas é uma cidade maravilhosa. Eu não sou pelotense, moro aqui há 10 anos e acho que, enfim, é a cidade que eu pretendo morrer, já que todo mundo morre um dia, né? Mas é a cidade que eu vim para ficar, que eu cuidei, que eu crio do meu mandinho e que eu me constituí pai, enfim, professor de uma universidade que eu batalho muito. Então, quero deixar esse alô para vocês e mandar um beijo e agradecer por essa oportunidade. Segue, Nora. Seguirei. Peguei o chimarrão e a bola. Não, estou sem chimarrão, estou com a aguinha. Mas então eu também quero dar bom dia a todo mundo, agradecer ao Leandro, assim, né, por essa fala inicial, ao se apresentar também, apresentar as questões da representação da universidade no Concult, né? Eu, então, sou Eleonora Santos, para quem não me conhece, eu sou daqui de Pelotas e sou professora na universidade, no curso de dança, na licenciatura de dança, ali no Centro de Artes, colega do Leandro, ali do Centro de Artes, né? A vida inteira dancei, enfim, sempre tive ali, né, nos lugares possíveis, diversos campos da cultura da cidade. Eu brinco, né, do teatro ao carnaval, assim, né? Minha família também carnavalesca no sentido não da raiz, né, que eu respeito e enalteço horrores as diferentes raízes que a gente tem na cidade, né, referente ao carnaval, aos lugares, mas sempre tive circulando e sempre gostei, né, e tanto do ponto de vista mais dos clubes sociais, como também das escolas de samba. Então tem essa circulação de participante mesmo, né, não de quem propõe, mas de quem participa, curte e valoriza, né? Então, e agora, nesse momento, recebi, assim, esse convite, aceitei esse desafio de, então, assumir toda essa parcela relativa à coordenação de arte, cultura e patrimônio da universidade, né? Bem na direção do espaço onde o colega também, Fernando Iganci, super colega que desenvolveu o super trabalho, estava fazendo. Na verdade, nessa gestão nova, o patrimônio, a arte e a cultura se abraçaram mais ainda, né, ao invés de estarem em coordenações separadas, estão numa única coordenação, então, sob a minha responsabilidade, e eu fiquei muito, primeiro surpresa com o convite, porque não me imaginava no primeiro momento desse lugar, mas depois fiquei muito feliz, né, junto com isso fiquei muito feliz, porque realmente assim, acho que
Como o Leandro coloca, também tenho, né, essa paixão nata pela cidade, saí de Pelotas, voltei, eu acho que esse movimento ou de quem chega de fora, ou de quem sai e volta, é um movimento riquíssimo, assim, a gente reconhece, né, o nosso lugar, a gente tem a chance de reconhecer, de identificar, né, assim, as suas potências, né, às vezes a gente está muito no lugar, a gente se cria naquele lugar e a gente se apega às dificuldades, né, e aí quando a gente sai, a gente é provocado a ver, até mesmo por quem volta às vezes com a gente, por quem vem nos visitar de fora, assim, né, e eu tenho vivido isso na universidade também, quando a gente traz um professor, um palestrante, faz um evento, né, Leandro, traz alguém de fora, as pessoas, os avaliadores do MEC, quando vêm avaliar os nossos cursos, assim, eles se encantam, né, pela lógica e pela potência da cidade. Acho que a universidade também, as universidades ajudam a dar esse colorido, né, ainda mais nos últimos tempos em que a gente conseguiu políticas que ampliassem, né, o acesso para quem já é da cidade e para quem vem de fora, mais pessoas de fora. Então esse colorido, os meus próprios colegas, é uma alegria, assim, ter no Centro de Artes vários colegas que escolheram Pelotas para morar, como o Leandro colocou, e isso é muito rico, assim, isso é muito rico. E acho que isso enriqueceu, né, e eu vou falar agora um pouco mais da universidade, isso enriqueceu a universidade de um jeito, né, assim, que a gente imagina, mas é muito mais do que a gente pode imaginar, porque a gente vai vendo isso no dia a dia. Então, quando, acho que o Leandro já colocou bem, né, assim, seria um lugar, assim, naturalmente, da titularidade aqui no Conselho ocupado por mim, por ter assumido esse lugar, mas realmente, nos diálogos ali de chegada, e com o Heraldo, que é o nosso pró-reitor, né, aproveitando da percepção da instituição como um todo, especialmente ali do âmbito do Centro de Artes, né, foi muito natural pensarmos no nome do Leandro como alguém para agregar esse trabalho na representação da universidade, né, porque é uma pessoa que, sim, tem se disposto há bastante tempo a esse trabalho de vamos lá, minha gente, vamos pensar nas políticas. A gente é docente, mas a gente é docente para formar pessoas políticas e públicas, né, então, de atuação pública, de atuação cidadã, especialmente nas artes. Então, isso foi muito natural, né, e a gente ficou muito feliz que o Leandro também recebeu isso de uma forma natural também, assim, mas, claro, eu estou aqui na suplência justamente para, eu acho que numa figura, numa interpretação, ou numa leitura um pouquinho inversa, por exemplo, assim, a importância, eu reforço a importância de ter o Paulo aqui, né, assumindo esse lugar de titular, né, acho que por todas as razões que o Leandro colocou. Ao contrário, a minha não chegada imediatamente na titularidade dessa representação é também um intuito de trazer o coletivo da universidade para esse lugar, já que nesse momento, nesse lugar de coordenação, eu acabo representando a gestão da universidade, né? Então, fazer é diferente da posição da Secult, obviamente, né? A prefeitura, claro que é pública, é para o povo, mas é um espaço absolutamente de gestão, né? E a universidade é uma universidade de formação, é um espaço de formação, né, constituído por esse coletivo de pensamentos que é necessário que se mantenha fervilhando como coletivo e diverso. Então, eu acho que foi, nesse sentido, eu acho que fez a nossa conversa, né, e a nossa escolha, assim, teve esse sentido de movimento também de trazer mais a cara da universidade, né, o Leandro como a cara da universidade nessa posição, com total responsabilidade, envolvimento, diálogo, abertura para diálogo e respaldo meu nesse papel de representar, né, então, essa ponta da gestão da universidade. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder estar aqui. Eu acredito muito na cultura, na arte e na cidade, e acredito muito no Conselho de Cultura. Eu tenho, mesmo que de longe, visto os movimentos dos últimos anos, o quanto o Conselho fez e faz diferença em inúmeras frentes, né,
tem feito muita diferença para essa distribuição de olhares e de recursos, né, para a diversidade de cultura da cidade. Então, a minha expectativa é essa, que a gente consiga caminhar nessa direção de valorização da diversidade, né, de revisar essas ações que já foram feitas e que, de maneira nenhuma, né, ao revisá-las, ao reavaliá-las, elas perdem o seu valor, mas é na avaliação e na reavaliação que a gente qualifica, né, que a gente avança, né, porque também a gente muda, porque também o mundo muda, quer dizer, talvez coisas foram decididas num mundo sem pandemia, agora nós temos uma pandemia, então são essas circunstâncias que vão alterando o caminho. Então, a própria questão, acho que importantíssimo a gente poder avaliar esses editais, assim, né, eu tive um olhar muito de fora, de leiga, vamos dizer assim, né, acompanhando esse processo, e eu acho que às vezes isso é bom, porque, né, os leigos, às vezes, trazem perguntas que nunca, talvez, a gente que está muito mergulhado faria, então eu acho que isso vai ser bem importante, e acho que para justamente a gente caminhar para isso que o Paulo coloca, assim, que a Alessandra colocou, eu acho que o Leandro também, da gente tentar cuidar como que a gente retoma essa ideia de distribuição, né, para pensar onde que será o embrolho, por exemplo, de por que os mesmos ganham sempre os valores, né? Nesse preparo, nessa ajuda que a gente precisa dar para distribuir a receita do bolo, ou a gente pode mexer em algo até mesmo anterior a isso, né, na própria lógica relacionada aos recursos, né, não digo que não sejam por editais, mas a própria ideia, né, repensar a lógica dos editais para isso. Mas, claro, isso são coisas específicas para a gente discutir. Então, assim, desejo que a gente tenha um trabalho muito dialogado, que de maneira nenhuma implica em não haver divergência. Eu acho que, né, as divergências, elas são riquíssimas, justamente para a gente avançar, mas que a gente possa, né, manter esse clima, né, assim, de diálogo, de cordialidade. Eu tenho percebido, assim, que a pandemia tem nos deixado um pouco a todos né, muito mais ansiosos, inclusive, né, os encontros, por mais que sejam, né, que bom que a gente consegue fazer os encontros online, é diferente, eu sinto absolutamente diferente do que se a gente estivesse no presencial, então, às vezes, isso também, que a gente saiba perceber o time da coisa, assim, quando é que tem o limite, que dá, bom, por hoje deu, vamos deixar para outro dia, a gente continua a conversa depois, ou então a gente discute realmente essa divergência, né, para a gente manter o nosso trabalho da forma mais produtiva e saudável, né, possível, porque é isso que a gente precisa hoje, né, a gente precisa se cuidar, por mais, né, cuidar um dos outros, tentar exercitar, perceber no outro quando é que está no limite do outro, e que talvez passar daquele limite vai, né, ferir, agredir, mesmo que para a gente não pareça que seja uma agressão, né, eu acho que é um pouco essa sensibilidade que eu estou sentindo falta nesse momento, porque a gente está chegando num limite em que a gente não está se dando conta que a gente precisa, né, dessas percepções, mas isso é um exercício, tenho certeza que esse grupo vai ajudar muito a isso acontecer. Eu acho que é um pouco isso, assim, né, nesse momento, depois, nos pontos específicos, a gente vai se colocando. Obrigada, eu acho que eu vou passar a bola para as minhas colegas também institucionais, quem sabe, Dani? Deixa eu ligar, não desligar o microfone, né? Ligar, então, bom, acho que meu nome é Daniele Lukov, né, eu sou, acho que prazer em estar participando aqui com todos, acho prazer em conhecer o secretário também, né, que eu não conhecia, né, e também conhecer os outros, né, que eu acho que mais só o Leandro e a Lorena, a gente conversado, eu conhecia mais. Eu sou professora, eu sou arquiteta e urbanista, né, professora da Universidade Católica de Pelotas, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e dentro do curso eu coordeno um programa que trabalha com patrimônio cultural, né, então, do programa do qual a professora Josiane também participava, mas ela era professora orientadora, não a coordenadora. E diferente da situação da UFPEL, a troca da Josi foi mais por questões particulares, até porque ela está se dedicando dentro da universidade
ainda que tenha bastante apreço pela questão da cultura, mas há um programa que ela coordena que tem a ver com habitação social, que tem a ver com outros temas, ela está buscando, então, trabalhar nesse lado, então a gente efetuou essa troca. A minha suplente é a professora Fernanda, também, né, nossa colega, que hoje não pôde estar participando, e a minha, assim, contribuição, ou coisa que eu posso comentar, eu penso, assim, até mais de aprendizado, assim, como eu me formei em arquitetura, depois fiz mestrado em arquitetura, e sempre trabalhando essa parte do patrimônio, né, então, eu iniciei o meu caminho muito com essa ideia sempre desse patrimônio material, digamos assim, né, sempre dessa questão. E ao longo do tempo, né, claro, eu sempre tive ligada, próxima a questões culturais, mas não nesse sentido, né, então, aos poucos a gente começa a perceber outras questões, né, então eu entendo que a questão do conselho, para além, né, dessa ideia de ser esse patrimônio material e imaterial, da gente entender que todas as coisas são, a cultura como um todo é patrimônio, mas não patrimônio no sentido de que ela tenha que ser registrada numa lei, que vai ser proibido isso ou permitido isso, né, mas acho que como reconhecimento da comunidade por tudo aquilo que está sendo, aquilo que representa essa comunidade, né, então eu acho que eu penso que eu posso aprender até mais do que talvez contribuir em algumas coisas, né, até de diferentes visões, né, de outras áreas, né, então, da gente conseguir enxergar isso mesmo como uma coisa só, né, eu imagino nesse sentido, né, de poder ter uma visão única, assim, que tudo é patrimônio, e é patrimônio para nós, né, não é patrimônio para o Estado ou para o país, né, mas é aquilo que é importante para nós, né. E até anotei algumas coisas aqui que eu me lembrei, né, de pensar, assim, quando se falou das redes sociais, eu me lembrei, né, acho que teria que ver agora, né, como a gente vai poder trabalhar isso, mas uma sugestão talvez seja que, tipo, 2 pessoas sempre ficassem responsáveis, porque caso uma pessoa saia, a gente substitui, né, então, a gente tem trabalhado meio assim também no programa, apesar de que tem o e-mail institucional e coisa assim, mas eu acho que a gente consegue, talvez, né, e eu acho que isso também nos ajuda um pouco de visibilidade, no sentido de que mostrar que o conselho existe, né, até mostrar, né, algumas coisas assim, eu acho que também permite, né, que essas representações, né, que a gente ainda não conseguiu alcançar, talvez a gente consiga de alguma maneira, né, então, essa questão da rede social hoje é muito disso, né, muito de visibilidade, né, de mostrar, assim, eu também não sou muito, assim, como é que você mestre nesse assunto, de saber quando postar, então, de outros grupos que eu participo, né, de coisa que a pessoa comentar, tem que postar assim, tem que fazer não sei o quê, então tem uma série de regras, né, que eu acho que nunca vou entender, mas eu acho que pode, talvez, nos ajudar, né, com alguma coisa, e eu achei muito interessante também essa colocação da questão de oficinas, de editais, né, eu acho que um papel que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para algumas formações, né, para dar uma maior independência aos agentes, né, eu acho que é importante para que eles consigam, né, sei lá, vamos ajudar na formação de algumas pessoas, e as pessoas formam outras, né, porque essa independência vai ajudar também na manutenção, porque senão sempre fica dependente, né, aí muda o conselho, aí não sabe mais como, né, então eu acho que essa visão, né, de formação, né, eu acredito que seja importante, né, e eu sempre penso, né, que a gente tem, na atual situação também, a gente tem 2 papéis, assim, a gente tem essa coisa, eu digo, não sei se longo ou médio prazo, mas essa coisa que a gente já falou da lei, do conselho, citaram também a questão acho que o secretário citou, né, acho que não é Conselho de Cultura, me fugiu o nome agora acho que é o Plano Municipal de Cultura, né, então a gente tem essas tarefas que são tarefas mais, não médio, longo prazo, e a gente tem essas coisas emergenciais, né, que são os editais, como é que a gente vai ver, né, como é que pode auxiliar de alguma maneira esses agentes, né, então eu acho que a gente tem que se organizar para isso nesse sentido, então estou à disposição também para ajudar, né, no que for necessário, né?
E me parece que eu já vi alguma vez esse mapa de cultura ou coisa assim, mas na arquitetura a gente lida bastante com mapas e coisas, talvez a gente possa contribuir para alguma espacialização, né, com alguma... Né, então a gente consegue talvez ajudar em alguma coisa nesse sentido também. Então acho que a princípio seria isso. Não sei quem se candidataria o próximo. Tu escolhe. Vou por ordem alfabética, tá ali a Adriana Farias, mas acho que não é ela a representante, né? Mas vou ir por ordem alfabética. Oi, bom dia, eu sou suplente, a titular chegou aqui, a Cristiane, estava em outra reunião. Eu sou professora de ciências, matemática e biologia no município, professora aposentada do Estado. Já participei do Conselho Municipal de Educação, como eu falei ali no início, então meu mandato terminou agora em janeiro. Participo do CONDICA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, e participo também do CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, e agora fomos indicadas, a Cris e eu, para participar do Conselho da Cultura, né? Então eu venho mais para aprender também, contribuir, né? Porque, de fato, esta não é a minha área de formação, mas fomos indicadas, eu aceitei o desafio, né? Então, vamos contribuir com aquilo que pudermos com vocês, já conheço a Lê, já trabalhamos nas parcerias, o Paulo também já conheço, Leandro, como já havia dito ali. Então, é um novo desafio para mim, né? Mas estamos aqui para contribuir, se for necessário. Então, neste momento, estou aqui como supervisora, ligada ao gabinete, retornei aqui para a SMED, né? Então, estamos aqui para construir junto com vocês. Eu vou ter que tirar para vocês me reconhecerem, porque eu vou vê-los na rua e nós vamos nos cumprimentar em algum momento, não é? Então, meu nome é Cristiane Quilmento, eu tenho 25 anos de magistério, sou formada em Pedagogia e História, no município eu estou como professora de História, neste momento atuando na direção do Pedagógico, da Secretaria Municipal de Educação, tenho um extenso currículo nos conselhos que são ligados à educação, então o Conselho Municipal de Educação, participei por mais de 10 anos intercalado no CACS, que é o conselho que controla o Fundeb dentro do município, e feliz de poder participar com vocês, porque é um conhecimento novo para nós, mas na realidade, enquanto professores, nós somos agentes culturais o tempo inteiro, então estamos à disposição. Vamos passar para alguém, para o Cláudio Duarte. Passamos, então, para o Cláudio Duarte. Bom dia de novo a todos e a todas. Sou Cláudio Duarte, eu era suplente do Darlan, no segmento de Memória e Patrimônio, né? Eu sou formado em Técnico em Conservação e Restauro pelo IFSU, mas eu não exerço a profissão. Tenho uma empresa, trabalho com reformas, pinturas, prediais, essas coisas assim. E também trabalho na área da cultura. Eu sou representante de um bloco que eu fui fundador aqui no bairro Santa Terezinha, um bloco lá do norte. Eu sou fundador e presidente. Esse bloco a gente fundou ele com o objetivo de resgatar a memória dos antigos carnavais de dentro do bairro, né? E deu certo, né? Foi bem aceito dentro do bairro. Então, nesse setor cultural, militante do movimento negro também, né? Por um bom período. Agora estou um pouco afastado do movimento negro, mas a gente sempre tem aqueles contatos, aquelas conversas com o pessoal. Bom, eu era suplente do Darlan, mas a gente trocava muita ideia, né? O Darlan fez uma boa, no meu ponto de vista, fez uma boa gestão, contribuiu muito com o conselho, dentro do segmento, e nós tivemos agora, por último, se eu não me engano, foi no final do ano passado, foi início desse ano, o tempo passa muito rápido. Uma troca de ideia com
o setor de memória e patrimônio da Secult, né? Tem um setor de memória e patrimônio dentro da Secult. Então, onde nós pedimos informações sobre a questão do mercado, sobre o sinistro, como estava a questão dos PPCIs, né? Também a questão da Casa Craft, que ano passado sobrecarregou muito o segmento, né? Essa cadeira aí, devido à polêmica que foi, né? A Casa Craft, a demolição. Então, nós tivemos também a resposta de dentro do setor, que está na justiça, a Casa Craft, que o PPCI está em dia, que eles têm acompanhado também a questão lá dos restaurantes, do mercado. E também foi levantada a hipótese também de um Conselho Municipal de Memória e Patrimônio, que não sobrecarregaria o segmento aqui dentro do Conselho Municipal de Cultura, essa cadeira, porque essa cadeira, pensamos nós, o Darlan, uma cadeira como a discussão mais é políticas públicas, não sobrecarregaria tanto, né, o segmento dentro do Conselho Municipal de Cultura. E seria um elo, né, entre o segmento de memória e patrimônio dentro do Conselho Municipal de Cultura e mais esse departamento que tem dentro de memória e patrimônio dentro da Secult, né? Aí nós não chegamos a levar o secretário Pedroso, né? Foi até o ano passado, foi no final do ano passado que era o outro secretário, foi em dezembro. Então, precisamos amadurecer mais, trocar mais ideias sobre essa questão, Conselho Municipal de Memória e Patrimônio também. E a questão dos editais, agora, ultimamente saiu aí nos últimos meses, mês passado saiu o edital da CUF, que foi um edital que até participamos aqui, nós aqui no bairro, participamos e colaboramos também com o edital da CUFA. Ele descentralizou, ele contemplou a área das 3 vendas e a área do areal. E esse formato que eles fizeram foi interessante. Eles tiveram um coordenador para a área das 3 vendas e um coordenador para a área do areal, que chamou os agentes culturais, o pessoal que trabalhava com cultura e todo, e dentro das periferias, dentro dos bairros das 3 vendas e do areal, e eles se fizeram presente. Eu até disponibilizei um local aqui, que foi o Sul Brasil, né, que falei com o presidente, e aí a gente convocou o pessoal que trabalhava com cultura e tudo. Teve muita gente que não tinha nem noção de como se preencher um formulário, nem de como participar de um edital, né? E essa troca de ideia aí, uns ajudaram os outros, teve gente que já tinha conhecimentos de editais, que esteve presente e ajudou, né? E agora que saiu a lista de contemplados, muita gente que nunca tinha participado ficou muito contente, feliz, né? Então, quer dizer, eu acho que esse modelo que a CUFA fez, é importante a gente também trocar uma ideia e, de repente, até seguir essa linha também, como o Pedroso falou, na descentralização, né? Atingir mais o povo da periferia, que também participa, o povo da periferia vem para o centro também, né? E contribui com a cultura, tem muitos músicos, né? Tem muitos artistas, né? Que vêm para o centro e hoje em dia estão dentro dos bairros e estão necessitando muito dessa verba, desse apoio cultural. E claro que eu conversava antes também, já cheguei a conversar com o Pedroso sobre, até antes a Helenira Brasil, sobre a questão de capacitação, né, de agentes, um curso de capacitação para agentes, principalmente essas pessoas que não têm nem noção de como entrar num edital. Porque chega na época que abre o edital, os produtores culturais são muito procurados.
Aí tu chega lá, eu tive esse problema também antes. Chegava lá, não, eu tô cheio, abriu o edital. Antes de abrir o edital, ela já tinha uma demanda grande. Então, quer dizer, aí tu ficava aquela, pô, te vira. Agora, então, quer dizer, tem muita gente que não sabe, não tem noção, né? E seria interessante nós trabalhar isso aí. Bom, eu tô à disposição, e eu fico feliz também do Paulo Pedroso, o secretário, participar aqui do conselho também, né? E desejo boa sorte a todos nós nesse ano. O ano agora está curto, nós estamos no 4º mês, né? Vamos entrar no 4º mês do ano, mas temos bastante trabalho pela frente. Unidos, aí a gente faz uma boa gestão. É isso aí, então. Passa a bola. Valeu, hein, Cláudio? Valeu. Entra agora. Tá. É qual? O Dan? Bom dia, pessoal. Acho que, né, aqui encerrando, né, essa rodada de apresentações e ouvindo vocês falarem ali com essa bela fala de abertura do Pedroso, querido Pedroso, ele mencionou ali que é o primeiro secretário, né, negro aqui da cidade de Pelotas. Eu acho que é bastante... a gente celebra muito isso, mas eu também celebro porque eu acho que é a primeira vez que um secretário participa efetivamente do Conselho de Cultura, né? E eu sei dessa dimensão da forma como o Pedroso participa dos conselhos. A gente tem uma boa experiência lá no Conselho LGBT, o Pedroso está sempre presente, desde a fundação ali do Conselho, foi sempre atuante, presente, participativo, né, porque também não adianta só estar ali se não for participativo, né, não fizer essas pontes de fato de abertura, de escuta. E lá nós tivemos, acho que a melhor experiência, né, e Pedroso, eu acho que a forma como o Conselho hoje lá está estruturado, muito se deve à tua participação. E quando tu mencionou que vai participar aqui do Conselho de Cultura, nossa, eu quase fui ali para a rua gritar de felicidade, né? Porque eu acho que é um momento que inaugura um novo momento para a história e para a dinâmica do Conselho de Cultura. E eu acho que não tem como não celebrar isso, né? E eu acho que assim que o pessoal ficar sabendo também vai celebrar muito, porque eu não lembro, olha, a Alessandra vai poder me ajudar agora, né? Eu estou no Conselho desde 2019, presidi o Conselho em 2019, e eu não lembro nem de uma participação de um secretário de Cultura numa reunião do Conselho, né? Eu não sei se a Alessandra lembra, assim, né? Se traz uma experiência na memória de uma participação, mesmo que esporádica, do secretário junto ao Concult. Eu não lembro, e eu acho que, nossa, estou realmente feliz. E estou feliz também por ouvir, né, o pessoal, as apresentações, o pessoal que está retomando, assim, né, de alguma forma, né, as políticas culturais, né, a gestão de políticas culturais. Eu acho que é um momento, sim, de aprendizagem, mas tem um momento também de desgaste muito grande. A Alessandra sabe muito bem, né? Ela mencionou ali o desgaste que foi a condução e a gestão da Lei Aldir Blanc. A gente já tinha passado por momentos também de desgaste. O Conselho, ele é uma atividade de voluntariado, né? A gente não recebe nada, tem que, de vez em quando, se desdobrar, assim, para conseguir um tempo, para se dedicar, porque as demandas são muito grandes. O próprio Cláudio ali mencionou, né, a situação da Casa Craft, né, e assim, no e-mail do Conselho, de vez em quando, chegam umas demandas que faz tu parar tudo, porque tem prazo. É um Conselho de Políticas Públicas, é um conselho é um conselho que tem uma responsabilidade não só social, mas pública, né, no sentido da administração pública. Então, tem prazo para conduzir algumas coisas, fazer pareceres. A área de patrimônio é uma área que, de fato,
ela demanda muito trabalho, né? Tem uma conexão e uma interação muito grande com o setor de memória e patrimônio da Secretaria de Cultura. Muito dos projetos de tombamento, inventariado, construção de novos prédios que demandam muito desse setor. E quando o Cláudio falou que eles estavam pensando no CONFIC, né, que é o Conselho de Patrimônio, eu acho que para a cidade de Pelotas seria muito positivo, né, por ser um conselho mais técnico, por conseguir reunir mais agentes, né, por conseguir congregar mais esforços. A Dani, por exemplo, trabalha ali com a Daniele, desculpa a intimidade, a Daniele disse que trabalha com patrimônio, né, imagina juntar esforços, né, todos, né, para a formação de um conselho de patrimônio, ajudaria muito, né, a desafogar um pouco das demandas que sobrecarregam o Concult e também traria uma nova dinâmica, né, para a gestão de patrimônio na cidade. Eu acho que é de se pensar em Pedroso, olha aí, essa possibilidade, né, nós que aqui temos uma riqueza de patrimônio material e imaterial muito grande. Eu não me apresentei, sou o Dan, né, sou titular de cênicas do Conselho de Cultura, nessa gestão. Na anterior, eu estava em Memória e Patrimônio, se eu não me engano, né, trabalhei muito tempo com literatura, leitura e livros, né, sou fundador e já fui presidente da AMA7, participo da AMA7 até hoje, acho que é uma joia que tem aqui na cidade de Pelotas, muito grande. Eu sempre digo, né, que é difícil pensar a política cultural sem perpassar em algum momento, né, o Teatro 7 de Abril. Acho que ele é muito símbolo, né, do que é política cultural aqui na cidade, e não só quanto à estrutura, porque a estrutura do prédio em si não significa nada, né, mas a alma do teatro, se assim a gente pode dizer, ela é realmente muito importante, não só na sua estrutura interna, mas também externa, né? Até porque hoje a gente utiliza muito aquele espaço externo para a realização de atividades, mas o que simboliza, assim, para novos, né, atores e atrizes, né, da cultura, e todos os segmentos, né, a ocupação daquele espaço. Então, trabalhei muito tempo lá, também faço parte do Fórum Popular de Cultura. A pandemia, né, nos ensinou que a gente tem sempre dois corações, né, um angustiado e o outro que celebra. Tá? A gente fica angustiado e a gente está no pior momento da pandemia, acho que é bom reforçar isso. Os números, ontem, por exemplo, havia uma divergência, né, entre 3.600 e 3.780 mortes, lembrando que essa contabilidade é feita por um consórcio de empresa, não é um dado oficial do governo, que deixou desde o ano passado de fazer esse levantamento. A gente sabe, então, que esse número é muito mais baixo do real, né? Então, muito provavelmente, nós já estamos passando das 4.000 mortes por Covid, né, por dia aqui no Brasil. Esse não é um dado menor, ao contrário, né, é um dado lamentável, e tudo que tem simbolizado, né, para crises que têm se sobrepostas desde então, principalmente para o setor cultural, que é um setor desprotegido, né? O pessoal que trabalha na cultura geralmente está desprotegido das leis trabalhistas, está desprotegido das leis previdenciárias, né, da própria assistência social. Então, esse momento de tristeza também é celebrado, porque foi nesse momento que a gente conquistou a maior vitória no campo cultural, que foi a Lei Aldir Blanc, que não é só uma lei, né, de orçamento, né, não é só uma lei que irriga, né, os campos culturais, mas é uma lei que ajudou a reestruturar muitos sistemas municipais e estaduais de cultura, né? E o crescimento do número de conselhos de cultura, Brasil afora, principalmente, né, nos cantões do Brasil, tem sido muito expressivo. Então, a rearticulação do campo cultural é uma conquista imensa, né? Não é só o valor que foi histórico, né? Nunca antes a gente tinha conseguido a liberação de mais de 3 bilhões, né, para o campo cultural, mas também a rearticulação desse setor, o fortalecimento dos conselhos de participação popular e o surgimento de uma rede infindável de fóruns de cultura Brasil afora. Então, a própria classe, né, de trabalhadores e trabalhadoras da cultura se articulando para ajudar a fazer a gestão dessa lei em todos os sentidos.
e aqui em Pelotas não é diferente, porque a gente conseguiu, né, aí articular o Fórum de Cultura, que contém ali, né, mais de 250 artistas. E vê que é um número muito menor, porque os candidatos e candidatas dos editais, aqui em Pelotas, tem ultrapassado o número de 400 inscritos. O Cláudio mencionou o edital da CUFA, que eu acho que é o que mais captou o espírito da Lei Aldir Blanc, porque fez busca ativa, foi nos lugares em que as políticas culturais menos têm chegado, menos têm alcançado, trouxe novos agentes, conversou com essas pessoas, porque os agentes iam lá e conversavam com as pessoas. Aqui na Quarta Tablada, na Associação de Bairro, né, nós tínhamos um agente também, o Sandro e a Virgínia, né, fizeram um trabalho muito bonito, assim, de articular essa rede, e nós tivemos ali no edital da CUFA mais de 400 inscrições, e 60% ou mais são de pessoas que nunca tinham participado de um edital de fomento. Olha que coisa impressionante, é um boom, assim, né, incrível. Os próprios editais municipais, o Trajetória, o de subsídio, até aqueles editais emergenciais, o festival, o Sete Entardecer Festival, o Sagrada Casa, tiveram um número recorde de inscrições. A potência da Lei Aldir Blanc e a potência desse novo momento da cultura é uma coisa impressionante, porque as pessoas, os fazedores, os sabedores, né, aquelas pessoas que transmitem algum saber cultural e que vivem da área da cultura, estão por aí espalhados pelo nosso município, desde o centro até a zona de pescadores, a Z13, e lá no distrito, nos distritos rurais, coloniais, né? Então, a gente precisa alcançar essas pessoas, precisa dialogar com elas, precisa apresentar, né, o que significa políticas culturais, como elas acessam as políticas culturais, e mais do que isso, reconhecer esses novos agentes que estão chegando no campo da cultura e que antes faziam parte, sei lá, da economia solidária, como as doceiras e os doceiros, né? Que são agentes da cultura, fazem parte da economia criativa, são cultura viva, e não conseguem, né? E não conseguem porque não querem, ou porque o poder público não fez esforço, não consegue porque, né, as condições dos tempos, né, fez assim, e agora, né, nós estamos aí tentando corrigir um pouco disso, ou pelo menos aprimorar um pouco disso. Essas pessoas estão chegando, né, aqui, né, na área da cultura, e isso é muito bonito, é muito bacana ver os artesãos, os pescadores artesanais, as casas de terreira, né, participando de editais de subsídios, né, os CTGs, os DTGs, né, essa enormidade de espaços culturais, por exemplo, que não precisam ser necessariamente físicos, né, e que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc em algum momento. Então, é muito bacana esse momento de cultura, apesar do momento ser muito triste. Então, a gente está sempre aí com esses dois corações. Ver essa galera se reunindo no conselho, né, e vendo de diversas origens, de diversas trajetórias, eu acho que é muito potente também. Só que eu queria lembrar, né, que os tempos, como eu disse, elas são realmente muito difíceis, né? O pessoal está aí já, os que foram contemplados já não tem mais os recursos, as contas estão de fato se somando, quem está em contato permanente com o povo da cultura sabe da dificuldade que sabe da agonia que né, quando a incerteza do futuro ela é devastadora, não saber do dia da manhã destrói, né, com muita gente, lembrando que os artistas, trabalhadores da cultura, em sua grande parte, trabalham com a criatividade. Esse momento não facilita de nenhuma forma a criação, né, de novos projetos, a transmissão de novas ideias, porque a gente está tomado, né, por uma agonia que parece que não vai acabar nunca. Então, aí eles depositam também, dentro do Conselho de Cultura, uma expectativa muito grande, assim como depositam, né, na Secretaria de Cultura uma expectativa muito grande. E está todo mundo
né, mais ou menos aí com uma esperança acesa, pelas facilidades que e eu não vou deixar de mencionar de novo, né, a facilidade que é de chegar agora na Secult, falar com o Pedroso, a gente manda mensagem, independente da hora, o Pedroso vai lá, responde, sempre solícito, sempre querido, a gente, na fala dele, a gente vê que tem uma energia aí, né, pulsando, né, tem uma potência dentro desse momento de nova gestão cultural no município de Pelotas, da mesma forma como tem aqui no Conselho de Cultura, né, o pessoal está com uma expectativa muito grande. Só que, ao mesmo tempo que o pessoal tem essa expectativa, que o momento é difícil, e a gente sabe o quanto é difícil, e para o setor cultural é mais difícil ainda, porque foi o único setor que não voltou em nenhum momento, né? Vê que as aulas já voltaram em algum momento, os bares e restaurantes já voltaram em algum momento, mas o setor cultural não, é o único que permaneceu parado desde o dia 17 de março do ano passado, né? E não tem perspectiva nenhuma de volta, principalmente que a gente está vivendo esse momento, já estão falando aí de terceira onda, que a gente não consegue mais nem acompanhar. É o momento em que a gente precisa agir, tá? Só que essa ação, ela para nós é muito difícil, porque a gente tem 1 hora de reunião por mês. Vê que ordinariamente são 1 hora. A gente está assumindo a fazer a nossa primeira reunião em março, nós temos de abril até dezembro. São 8 meses, 8 horas de atividade. Gente, se a gente colocar isso no panorama, é muito pouco. É insuficiente, a gente não dá perna, não tem condições, se sobrecarrega a gente. Então, a gente precisa encontrar uma nova dinâmica para o Conselho, para a atuação do Conselho, nesse momento de emergência, né? A gente precisa encontrar um novo formato de atuação para que conseguimos dar respostas mais rápidas, mais ágeis para esse momento, né? De encontrar soluções criativas para esse momento, porque a gente sabe, e aqui não tem por que esconder, não tem dinheiro, gente. Os cofres públicos não têm dinheiro, o ISS diminuiu, as contribuições, o pagamento de IPTU diminuíram, o que vem do ICMS para o Rio Grande do Rio Grande do Sul para Pelotas diminuiu também, a parte do IPVA diminuiu também, o Pacto Federativo tem destinado menos verba para prefeito. É uma situação catastrófica. E o Pedroso sabe disso, né? A Alessandra, que trabalha há anos com projetos, com Procultura, sabe disso, não tem dinheiro. Não tem. Então, nós precisamos encontrar soluções, novas soluções, para dar respostas suficientes para essa galera. Que não é pouca gente, como eu disse, 400 na CUFA, mais 400 no Trajetórias, mais 500 lá em outro edital, né? A gente precisa encontrar. Então, eu faço essa fala mais alongada para provocar vocês, e nós somos muito poucos, e ver que diferente lá que eu tinha mencionado, o Conselho de LGBT, é um conselho muito grande, tem mais agentes, né, o número de pessoas que participam do conselho é muito superior. Aqui nós somos isso, e mais a professora da Católica, que não veio hoje, me esqueci o nome dela, acho que, se eu não me engano, é Fernanda, e o Cláudio Rodrigues. É nós, gente. É nós. E acabou. Então, é muita coisa. Então, é por isso que eu provoco para a gente encontrar novas dinâmicas de atuação. E fazer isso o quanto antes. E aí também, né, pensar que lá em setembro já tem que lançar edital para chamamento de novas eleições e que, enfim, né, a gente fica muito envolvido com as novas eleições do Conselho de Cultura a partir de setembro. Então, o nosso tempo de atuação é agora, de abril até setembro, né, e depois alguma atividade lá que outra entre outubro, novembro, dezembro, mas que é muito pouco, porque o Conselho fica, de fato, envolvido com esse processo de eleição, até porque precisa fazer a transmissão para uma nova gestão. Então, nós somos uma gestão tampão, né? Apesar de tudo isso, nós somos uma gestão tampão, somos todos novos aqui, né? E até eu e o Cláudio, que estávamos, né, como suplentes, a Alessandra como titular, o Pedroso estava como suplente, né? Essa nova dinâmica é muito nova, porque a gestão se configura de uma forma diferente. Então, eu só quero encerrar, até porque a Nora fez uma provocação, e aí já aproveitando, fazendo
uma discordância, mas de forma elegante, a posição da Alessandra. Nós não precisamos da portaria da prefeitura para fazer a eleição da Câmara Diretiva. Né? Nunca foi necessário, em 2019 não foi necessário, em 2020 não foi necessário, creio que em 2021 não seja necessário. Por quê? Porque essa é uma situação sine qua non, uma condição sine qua non, não precisa da portaria. O que nós precisamos são das portarias que se encaminham ao Concult, e nós temos todas essas, né? Nós temos as condições necessárias. A reunião ela foi convocada para reorganizar o Concult em 2021, então ela atende aos pré-requisitos do regimento, e o regimento, e é importante que a gente também respeite o regimento na sua totalidade, o próprio regimento obriga que nessa primeira reunião a gente já faça a eleição. Está lá no artigo, a Alessandra foi uma das pessoas que participou da comissão de reorganização desse regimento, então pode me ajudar nessa reflexão. O regimento obriga que hoje a gente já faça a eleição. Se não fizermos hoje, vamos pensar que na semana que vem a gente já tem uma reunião ordinária. Na reunião ordinária a gente não vota a Câmara Diretiva. Então nós precisaríamos pular a reunião ordinária para chamar então uma reunião extraordinária com essa finalidade. Eu acho que é desnecessário, até porque todos estamos aqui, né? E acho que a gente tem que aproveitar esse momento que todos estamos aqui, com exceção do Cláudio, ele justificou isso, então tá tudo bem, né? Eu acho que hoje, e é uma situação rápida, né, da gente resolver isso. Nós organizamos a Câmara Diretiva, e aí, a partir de hoje mesmo, esse novo grupo diretivo já pode, né, assumir a construção de uma pauta, inclusive já pensando a reunião ordinária da semana que vem, e tudo que isso envolve, né, para a organização da gestão pública de cultura a partir da participação popular, né, colaborando aí com o gestor municipal. Alguém mais quer falar? Eu tinha... Desculpa, fala, Nora. Não, eu só tinha pedido ali, porque na hora que eu fiz a inscrição, era meio para dizer que era nesse sentido, assim, do que o Dan está trazendo. Eu fiquei pensando, claro, né, por isso a minha pergunta, mas eu fiquei, na verdade, o meu pensamento era assim, bom, a gente tinha, por exemplo, uma diretiva com um representante da UFPEL na presidência, né, que pediu um afastamento, enfim, tem também a questão da suplente dele, que é a Adriana, ter assumido a secretaria. A minha sensação é de que a portaria, quer dizer, de que isso ainda está em validade e que isso precisa ser imediatamente suprido, entende? Assim, sem a necessidade de esperar essa segunda portaria da prefeitura, mas, claro, eu não tenho muito essa noção. O Dan trouxe essas informações do regimento e tudo mais, né, que daí eu acredito que virão algumas manifestações, assim, é nesse sentido da urgência, assim, que eu acho que seria muito legal para a gente não perder esse ritmo que a gente está aqui, seria muito importante, legal no sentido da palavra, tá, gente, que óbvio que a gente tem que fazer as coisas dentro dos regramentos, né, mas seria muito produtivo, era um pouco nesse sentido que era a minha angústia de perguntar para ver se a gente não teria uma brecha de, enfim, estamos aqui, estamos querendo mobilizar, vamos nos organizar a partir de agora e botar o barco para andar, entende? Assim, foi um pouco nesse sentido, tá? Então, só para dizer assim, eu até nem estou com o regimento aberto aqui. Se o Dan estiver com o regimento aberto, ele pode ler onde diz isso para nós, que a gente pode fazer. Na verdade, na primeira reunião que se encaminha, sim, só que esta reunião aqui são membros que eles não fazem parte ainda do conselho, entende? A Universidade Federal faz, a Universidade Católica faz, mas essas pessoas aqui não. O Dan, se a gente pegar a portaria de nomeação, ele é um suplente, entendeu? Então, assim, a portaria, os membros do conselho, o Cláudio Duarte é um suplente, entendeu? O Cláudio Rodrigues não está aqui, nós não sabemos se ele quer ou não, a gente pode perguntar, mas a gente não sabe se ele quer se candidatar, entendeu? Sim, tem que ser numa reunião extraordinária. Nós abrimos uma reunião ordinária, iniciamos ela, nos damos bom dia, encerramos ela e abrimos uma extraordinária imediatamente, entende? Para fazer
a votação da Câmara Diretiva. Minha sugestão, entendeu? Agora, é isso, somos um conselho, o que a maioria decidir, e depois faz o que tiver que fazer, se tiver que responder, isso podia, não podia, entendeu? Nós já passamos situações no conselho em que se combinava coisas e depois não era bem assim, as coisas tomavam outros rumos. É só isso. Mas o que a maioria decidir, ok, tu tá com o regimento, de onde é que traz o regimento? Assim, ó, o regimento, inclusive, prevê já que na saída dos titulares, ou seja, no caso do Cláudio e meu, a gente assume imediatamente. Então, o regimento, ele já cumpre, tá, esse papel, né, essa função, né, de nos colocar como titulares. Então, a gente está ok, esse pré-requisito está ok. E no caso da UFPEL e da UCPEL, as portarias já foram enviadas, então, né, já foram enviadas a tempo. Os documentos foram enviados, mas isso, ao conselho, então eles já cumprem. Não saiu ainda, entendeu? Mas ela não, o que a maioria decidida, está decidido, e depois a gente, como conselho, obrigado, Leandro, eu não tenho como abrir aqui, mas ok, só lê para nós, por gentileza, Leandro, toda essa questão aí da Câmara Diretiva, e o que a maioria decidir está decidido e bueno. Joia, obrigado, Alessandra. Não sei se eu estou com o meu microfone aberto. Sim, eu não me oponho, eu não vejo motivo para adiar, mas também não vejo assim necessariamente super pressa, mas acho produtivo fazer, né? Vamos lá. Não sei se querem que eu compartilhe tela ou tu quer abrir a tela, Dani, para a partir do documento. Esse é um documento que está num drive, mas eu posso ler e buscá-lo aqui. Vamos ver. Eu já abri aqui. Tu quer que eu compartilhe minha tela? Legal, acho bom. Tá, vou compartilhar aqui. Vendo aqui também, né, plenários das sessões. Eu acho que esse é o nosso tema de casa, assim. Esse tema eu fiz de dar uma boa estudadinha e tal. E, enfim, acho que compartilhei errado aqui. Peraí, aqui. Talvez eu não tenha mandado o link certo. Não, tá certo. Aqui tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Tá. Só tem que aumentar um pouquinho. Mas não sei se a gente... Eu que aumento no meu, não sei. Eu acho que tu que aumenta aí. Sim, mas já tá bom. Tá ótimo. A partir de onde vocês querem ver as eleições? Não, acho que é direto na Câmara Diretiva, porque não é eleição aqui, é eleição da Câmara Diretiva. Deixa eu ver qual é o item aqui. Conselheiros... Aqui, né? O capítulo 4, é isso? Câmara Diretiva? Acho que é isso. Isso, acho que é isso. Capítulo 1, 2, 3... 4, da Câmara Diretiva, só fala isso. Tá. Um ano. Olha, ela já é interessante, né? Vou ler, né? A Câmara Diretiva é integrada por um presidente, um vice-presidente e um secretário-geral. Então, são 3 cargos, né? A Câmara Diretiva terá um mandato de 1 ano, podendo seus integrantes serem reeleitos. A eleição da Câmara Diretiva, parágrafo 2º, né? Realizada em sessão extraordinária, convocada, acho que tem a ver com o que o Dan falou, né? Convocada antes do término do mandato da que está em exercício, dar-se-á por maioria simples na mesma sessão. Parágrafo 3, a Câmara Diretiva contará com um assessor permanente, isso é um dado importante, né, indicado pela Secretaria Municipal de Cultura e referendado pelo Pleno. Imagino que seja um quadro técnico, né? Então, me preocupa essa irregularidade. Eu acho que quando foi eleita a Câmara Diretiva do ano passado, eu acho que já estourou o mandato, não? Provavelmente sim, né? Nós estamos no meio de... Sim. Exato. Então, tem um caráter de urgência nisso, né? Desculpa, por isso entendíamos que era bem importante que o Cláudio Rodrigues estivesse aqui, que era o único representante daquela diretiva, né?
para fazer esse encaminhamento. Como ao final do ano passado, a universidade, então, né, a Universidade Federal deixou a presidência, né, a Adriane, como vice-presidente, assumiu aquela condição, sabendo que, né, ao iniciar esse ano, todo esse processo se daria, até se pensou até iniciou essa discussão ali de fazer essa... Mas como a grande maioria dos conselheiros já sabia que não ia permanecer, bom, então encaminha esse assunto assim que os demais estiverem, né? Mas ok, é isso que temos. Certo. O que o Pleno considera? Fazemos essa escolha hoje? Eu acho importante. Se o pessoal está de acordo, eu também. Eu acho que a gente aproveita aí, porque porque é bem rápido, né? É uma situação rápida, eu acho que não tem discordância, né? E a gente já aproveita hoje de forma mais produtiva a reunião, né? A gente encerra ela de forma bastante produtiva e já dá uma resposta ao setor cultural que está esperando, né, algumas respostas do Conselho de Cultura. Eu só sugiro, por gentileza, se alguém puder consultar no grupo do Conselho se o Cláudio Rodrigues pretende permanecer na Câmara Diretiva. Isso aí que eu ia questionar, que a gente não sabe se ele quer participar dessa, ou continuar, né? Eu acho que a não presença dele não seria bom, né, de fazer, na minha opinião. Teria que ter a presença dele. Ele pode questionar depois. Na minha percepção, enquanto trabalho em conselho, também acho que seria importante que ele tivesse. Então, temos algum encaminhamento? Eu acho que é muito importante que ele esteja, né? Mas não é essencial, né? Nesse sentido, assim. Acho que valeria entrar em contato, sim, e ver se ele deseja permanecer, né? Embora seja uma nova diretiva. De qualquer maneira, no mínimo, mais 2 cargos deveriam ser determinados. Então, a gente acha que não precisa esperar o conselho inteiro pelo Cláudio. Não é permanecer naturalmente, né? É só se ele quer se candidatar nesse sentido. Nós não sabemos, né? Não sabemos, Qual é o cargo que ele está? Qual é a posição que ele está? Ele está de secretário, presidente, vice-presidente e secretário, né? Ele está de secretário. E a gente não poderia encaminhar a presidência e a vice-presidência e complementar essa escolha depois, assim, esse terceiro elemento num outro momento? Eu tenho uma dúvida, na realidade, eu estava olhando ali o edital, só fala da situação de substituição imediata, que não é o meu caso, não é nem o caso, porque eu não era suplente, nem o caso, acho que do Leandro e da Eleonora, né? Acho que do Dan, sim, do Cláudio, pelo que eu entendi, né, o da Adriana, ali da Cristiane, que era mais substituição imediata pelo que nós somos novos, né? Pelo que eu li geral, assim, rapidão, essa mesa diretiva teria que ser organizada pela mesa diretiva anterior, digamos assim, mais ou menos alguma coisa assim, né? Tem alguém, tipo, eu não sei quem, pelo que eu entendi, só o Cláudio, né, o outro Cláudio Rodrigues estaria na mesa diretiva anterior, então, talvez, não sei se ele teria que organizar, e daí eu fico pensando nessa questão, assim, porque eu não consegui ler todo ainda ali, mas... eu não consegui ainda enxergar a nossa situação ali, assim, no meio, né, a do Dan eu entendi automático, né, mas eu fico pensando a nossa situação ali nesse caso, assim, que eu não consegui ainda, eu lembro que eu vi eu tenho do documento, coisa me encaminhando meu nome lá para meu nome da Fernanda, substituído da Josi,
e o do suplente dela, mas eu não sei aonde, se meu nome já está no conselho, coisa assim, eu realmente não sei. Né? Assim, então, eu fico nessa dúvida, assim, de como é que isso... Daniel, deixa eu ajudar na reflexão, e aí a Alessandra também pode me ajudar. Eu digo isso porque a gente teve na reforma do regimento, né? No caso da UCPEL e da UFPEL, são as instituições que são conselheiras. Vocês representam as instituições, e aí, no mesmo caso da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação, as substituições podem ser feitas a qualquer tempo, sem prejuízo da permanência ou não das instituições como titulares do Conselho. Entendeu? Por causa que a lei que cria o Conselho de Cultura estabelece que 2 instituições de ensino superior, sendo federais ou não, participam, tem cadeiras garantidas no Conselho. Então, na última eleição, a UCPEL e a UFPEL venceram, né, e ocuparam essas 2 cadeiras. Então, as instituições que são conselheiras, e vocês representam e podem ser substituídos a qualquer momento, assim como a SMED e a Secult. Então, isso. São as instituições, na verdade, né? Exato, nós representamos as instituições, né? Nós estaremos falando sempre pelas instituições. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí tem um outro dado que eu acho que é importante também, né? Se tratando de regimento, a presidência agora, nesse momento, existem 2 possibilidades. Ou se interpreta que a presidência é da UFPEL, da instituição UFPEL, então, portanto, o Leandro, como titular, é o presidente em exercício nesse momento, ou se não se compreende que a UFPEL, que é a presidenta, né, do conselho, na saída do Fernando e da Adriane, quem assume é o conselheiro mais idoso, e não o Cláudio, como secretário, tá? De acordo com o regimento. Mas aí vale a interpretação do pleno. Eu acho que, assim, se for possível, né, a gente tocar esse assunto agora, porque ele é muito rápido, ele é fácil de ser resolvido, de fácil resolução, eu acho, né, convidaria todos, né, para a gente encerrar essa eleição e sair com um conselho, pelo menos com uma direção, e a partir da semana que vem, na nossa reunião ordinária, já ter uma pauta que a gente possa se debruçar com bastante conteúdo já, né, porque a Câmara Diretiva vai buscar informações e produzir uma reunião mais consistente, assim. E se for o caso, né, talvez a quem tiver mais contato com o Cláudio Duarte, ou se a Alessandra e o Pedroso já consultaram ele em algum momento sobre a questão dele. Isso, o Cláudio Rodrigues. Entrar em contato com ele para fazer essa conferência. Lembrando que, como ele justificou, né, então, tecnicamente, ele a gente não precisa discutir o mérito, né, a questão técnica é que ele já justificou a ausência dele e está tudo bem, né, acho que não tem prejuízo para a condução da eleição, no caso. Quem é dos titulares aí, então, quem é o mais velho para conduzir o processo? E alguém questionou o Cláudio? Anos. Acho que tem que mapear isso, só para complementar ou esclarecer algo que o Dan comentou, né, de como se houvesse um entendimento de que a UFPEL seria... o mandato seria da UFPEL, esse da presidência, não é o nosso entendimento, né? Não é o meu entendimento de que a UFPEL detém a presidência, né? Em todo caso, eu me coloco à disposição para assumir qualquer cargo na junta diretiva sem problemas, tá? Deixa eu só me colocar dizendo, eu acabei de escrever ali no chat, né, que eu estava querendo dizer isso antes, né, que talvez... Eu estava tentando pensar se não seria essa a lógica da UFPEL ter que assumir, mas realmente nós não conversamos sobre isso, né, Leandro? Então, acho que é uma interpretação que a gente não tinha pensado, né? Eu comecei a pensar aqui agora, nesse momento, e a gente realmente não conversou, mas... ele não é um cargo nativo. Entendi. Né? Não é nativo. E é outra junta. Mesmo se fosse, teria que se definir outra junta
nessa primeira reunião, né? Então é isso. Então, o Dan já deu a idade dele, 35. Vamos confessar as idades. Eu não sou mais titular. Paulo Pedroso, qual a tua idade? Pô, sacanagem ter que dizer a idade aqui, né? Pior mundo da reunião. Vale dizer o ano que eu nasci? A gente que lute, né, Paulo? A gente que calcule. Ai, ai. Mas o importante é os cremes que nós estamos usando, que estão todos ótimos, assim, das diferentes origens, eles todos estão dando certo. 50 anos, faço 51 em maio. Taurino! Verdade. A gente já sabe como agradar o Pedroso agora. Uma caixinha de doce pelotense. Quem dá mais do que o Pedroso na idade agora? Ah, tu foi esperto, Leandro. Só perguntou quem dá mais, não vai confessar, tá bom. Alguém dá mais? Eu tenho 41, vou fazer 42. Se a Josi aqui estivesse na reunião, diria, poxa, eu de novo, lembra? Era sempre essa discussão, era sempre a Josi, coitado. Sim, a Josi agora fez 60 ainda, né? Ela estava se achando. Não, eu acho que então tu deve ser o mais velho. Eu tenho a mesma idade do Leandro, a mesma idade dele, 41, faz 42. Eu me nego a dizer a idade, mas tem quem assuma. Eu acho que é válido nós sairmos daqui com a mesa diretiva definida, tá? Mesmo sabendo que nós estamos gravando, então toda a reunião está sendo decidido, não está sendo feita uma ata, mas nós temos a gravação, está gravado, a Daniela está fazendo isso. Então, acho que sim, acho que devemos, então, sair já definidos para adiantar, né, essa reunião que já deveria ter acontecido. Nós estamos entrando no mês de abril, precisamos muito trabalhar, conforme eu disse no início da conversa, tá? Então, já sabemos, né, que a UFPEL é uma das candidatas a fazer parte. A nossa dúvida vai ficar quanto eu acho que devemos deixar o Cláudio Rodrigues ainda como secretário, e caso ele manifeste depois no grupo, e aí vai ter que ser até oficialmente por escrito, dizendo que não gostaria de continuar como secretário. Então, eu gostaria de saber se outra instituição, né, ou até mesmo outro titular, quer compor também esse processo. Qual foi a última composição? Era o UFPEL, o CEPEL e o do Cláudio, né? Que é das manifestações populares, né? Era o UFPEL, era Artes Cênicas. Artes Cênicas, tá. E as manifestações populares com o Cláudio Rodrigues. A Universidade Católica não estava compondo a diretiva e nem estava querendo compor a diretiva. Essa era o encaminhamento que veio ano passado. Eu só perguntei para a gente, não sei, trocar um pouco, trocar as diretivas, né? Não sei. Porque nós temos a presidência e a vice ainda, né? Nós precisamos de 2 nomes ainda. Em princípio, surge esse consenso de manter o Cláudio Rodrigues na secretaria, se ele concordar, é isso? Exato. Joia. Eu, particularmente, não sei, é a minha opinião, não acharia interessante que a presidência e a vice-presidência fossem as duas de instituições de ensino. Eu acho que fica muito pouco
né? Então, se o Leandro se candidata ali como uma das vagas, não sei se presidente, sei lá, o FEPEL, eu acho que a UCPEL não deveria de entrar nesse momento, né? Aí, para uma próxima, a gente pensa, para não ficar, assim, essa coisa de ser muito... institucional. Panelinha. Não ser panelinha. Sim, porque até porque são 2 vagas que as instituições têm, né? Então, eu acho que não fica muito um só campo, não sei, é a minha opinião, né? Alguém mais para a diretiva? Cláudio, Dan? Eu estava até escrevendo ali, se tu achas se tu queres mesmo encarar esse desafio de assumir a presidência nesse momento difícil, eu topo em colaborar contigo, né, compondo essa Câmara Diretiva. Até porque eu tenho 3 desejos, né, da vida, assim, um trabalhar contigo diretamente e outro com o Pedroso, que eu acho que seria um momento bacana, assim, para minha trajetória e para minha experiência de vida também. Nós já trabalhamos juntos bastante e muito bem, né, Dan? Eu estou todo empoderado aqui, Dani, mas se tu quiseres, eu posso retirar o FEPEL. Não, eu acho que sim, eu acho que mantém, sim. Estou todo empoderado aqui, porque eu sei da bronca, estou tentando agilizar o processo. Muito legal, Dan, se topa encarar. Como é que Bom, fica? então acho que está definido, né? O FEPEL ficando como presidente, o Dan ficando como vice, e aí vamos manter o Cláudio Rodrigues até a próxima reunião, na semana que vem, para que ele, então, se manifeste, ou então faça por escrito, dizendo se ele não for ficar como secretário da mesa diretiva, tá? Vou agradecer, e terminando, assim, acho que pedir que o Leandro e o Dan sejam breves, agradecendo eu acho que todos concordam, tem alguém ainda que quer dar alguma palavra sobre, porque foram os únicos candidatos, né? E só que eu tenho uma reunião que eu já deveria ter entrado, e ainda não entrei, então vou pedir para que sejam breves nas palavras de encerramento e parabéns ao Leandro e ao Dan. Vamos trabalhar juntos. Vocês já têm o meu contato, sabe que a Secretaria de Cultura, apesar da gente estar evitando de ter visitas presenciais, mas a Secretaria de Cultura, não só para o Leandro e o Daniel, mas está de portas abertas, né? Estamos com um grande desafio pela frente, né? E eu agradeço por essa reunião, por essa primeira reunião, e depois ali no grupo a gente já coloca a próxima data e horário da reunião, mas aí eu deixo a cargo da atual, né, e está assumindo mesa diretiva. Nós seguimos na mesma composição, então, né? O FEL, artes cênicas e manifestações populares, se o Cláudio não declinada. Legal, tá bem. Legal, você breve em respeito ao Pedroso, a vocês e ao tempo todo, né? Então, agradecer essa confiança, dizer que não se trata de um desejo pessoal, mas de um compromisso, né? E sobretudo, ressaltar a nossa o nosso caráter institucional, a nossa fraternidade, a nossa parceria. Eu sei que a Secretaria de Cultura precisa de parceiros, às vezes dentro do próprio governo, né, para negociar com a administração, com Fazenda e com outros. Quero dizer que eu acho que o Concult pode fazer uma grande diferença também em parcerias com o Concult e com o Conselho de Educação. Acho que está na hora de pensar projetos editais conjuntos e tudo isso. Então, obrigado pela confiança e pela generosidade de comporem e obrigado, Dan, por também se disponibilizar a encarar a bronca. Fico torcendo para que o
que o Cláudio Rodrigues permaneça conosco, né? Obrigado. Eu acho que é isso, acho que eu já falei ali o suficiente, mais do que qualquer outra coisa, é estar à disposição para, de fato, ajudar, né? Acumular conhecimentos, aproveitar as redes que se formaram, para que a gente possa potencializar esse conselho que já é potente quanto instituição de participação popular. Então, dicas. Nos encontramos na próxima quarta. Daniele, que presidiu a reunião gerindo a sala, tu encerra para a gente? Paulo Pedroso, por favor. E então encerramos, e muito prazer, Cláudio, que eu não tinha conhecido também. E semana que vem, se possível, nesse mesmo link, vocês acham que funciona esse link? É ótimo, porque daí nós temos também a hospedagem da Católica de Pelotas, que pode gravar as reuniões, isso vai facilitar muito para a gente. Automaticamente está salvo, assim, vocês conseguem entrar no Drive e assistir, mas todos os casos eu vou ver agora no final da reunião ele manda o e-mail que a pessoa acessou, né, e ele diz o tempo da nossa reunião, ele faz tipo uma listinha de chamada. Eu mando o link de novo para os e-mails de vocês, caso queiram ver, ou coisa assim, né, para garantir, porque depois a gente não acha, porque ele salva direto lá no Drive, a gente não encontra, né. Então, eu coloco o link ali. Ótimo. Não sei se era para eu fazer um encerramento formal, alguma coisa assim, mas... Perfeito. E aí, fechamos a pauta no WhatsApp para a semana que vem. Já definimos um assunto e vamos em mãos à obra, gente. Muito obrigado. Eba, vamos lá. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Daniele. Bah, hein? Eu vou esperar que eu tenho que ser a última a sair, porque ou eu fecho ou eu encerro a reunião. Se eu encerro, sai todo mundo de vez. Olha só. Sim, e perde dados também, né? Então tá. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.